Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando mais especificamente acerca do Instituto da Responsabilidade Civil. Lembrando que até o presente momento já trouxemos uma introdução onde ventilamos um conceito, trouxemos as classificações e os elementos necessários e imprescindíveis para a existência de uma eventual indenização, que nada mais são do que aqueles três, porque é um número mágico, né? 3, porque é holístico. Falamos de conduta, falamos de nexo causal e terminamos falando sobre o dano. Entramos daí no tópico de número 2. O nosso tópico de número 2 se debruçou sobre a teoria do risco, onde ventilamos uma ideia relacionada a uma responsabilidade objetiva, relacionada àquilo que a gente chama de um risco-proveito. Tudo bem, mais do que so far, so good. E no bloco passado, adentramos no instituto de número 3, dentro da nossa matéria, que traduz o que? As excludentes da responsabilidade civil. Situações, obviamente, que vão então debelar o que? A eventual indenização. Vão afastar a obrigatoriedade da indenização. Que loucura! E dentro do bloco passado, nós ilustramos uma equiparação com as discriminantes. Lembre-se sempre que discriminantes são aqueles elementos que afastam a ilicitude, né? Que afastam a antijuridicidade de determinado comportamento deletério. Quais são elas? São aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal. Lá nós temos 4, né, excludentes, 4 discriminantes. No bloco passado já falamos de legítima defesa e falamos por demais do estado de necessidade. Ocorre que a partir desse momento precisamos falar de outras. Quais são as outras lá previstas? Né? Exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Ocorre, gente, que muitas vezes, quando nós observamos o artigo 188, na sua primeira parte do Código Civil, nós não observamos o estrito cumprimento do dever legal. Que loucura! Mas você falou que vale para os dois. Sim, porque, obviamente, a doutrina civilista, ela entende que o estrito cumprimento do dever legal, ela está inserida dentro de um exercício regular do direito. Em verdade, esse é o pensamento mais antigo da doutrina clássica do direito penal. José Frederico Marx assim também trabalhava, trazendo o estrito cumprimento do dever legal como um exercício regular do direito. Que interessante. Notem, em verdade, que alguns doutrinadores odiernos dentro do direito penal, eles trabalham essas duas, né, discriminantes como uma, no caso, discriminante em branco. Por que discriminante em branco? Porque ambas necessitam de um complemento, sejam do direito ou da lei. Que interessante. Então a gente pode trabalhar ambas com sinonímia? Sim, podemos trabalhá-las no direito civil, né, como situações equiparadas. Então não necessito da previsão do estrito cumprimento do dever legal? Não, porque no direito civil, então ela encontra-se, né, implícita, ela encontra-se tácita dentro do exercício regular de um direito. Que interessante. Dito isso, quero trazer alguns exemplos para vocês. Exemplos relacionados a esse exercício regular de um direito. Exemplos, obviamente, então, que afastam, obviamente, a indenização civil, que afastam a responsabilidade civil. Três, porque é mágico, né? 2, na verdade, que afastam, e 1, que a gente vai trazer a ideia do excesso. Lembrando que, como no direito penal, todo excesso ele é punível. Gente, primeira situação desse exercício regular do direito. Muito usual, que acontece com grande periodicidade. O que? Quando as pessoas elas vão adentrar em bancos, muitas vezes nós temos aquelas roletas, né? Aquelas roletas são as portas giratórias. Essas portas giratórias, elas podem travar. Isso gera uma responsabilidade civil? Não, é um exercício regular de um direito. Note, obviamente, que determinadas situações que já aconteceram, por exemplo, de o segurança forçar a pessoa a se desnudar, né, e tirando a roupa para demonstrar que não teria nenhum artefato perigoso e tudo mais, isso, obviamente, seria um excesso apto a ensejar essa eventual indenização. Mas tirando esses excessos, a mera porta giratória prevista dentro de um banco em razão da segurança daquela atividade não geraria aí, obviamente, se for travada, uma eventual indenização civil. Segunda situação que a gente pode trazer para vocês. Segunda situação também bastante usual, que acontece com bastante periodicidade e bastante frequência. Muitas vezes as pessoas, quando elas vão entrar em supermercados, ou principalmente em supermercados, né, se elas já estão com uma determinada sacola, eles pedem para que essa sacola seja deixada em algum compartimento dentro do próprio supermercado. Para quê? Para evitar, obviamente, que a pessoa, de repente, busque se assenhar
senhorear de determinados produtos se valendo daquela sacola. Isso é um exercício regular de um direito, né? Ou seja, não haveria nenhum entrave na existência de um porta-volumes, né, que force a pessoa a entregar aquilo que ela possui antes de adentrar na sua respectiva loja. Tudo bem, tudo tranquilo. Óbvio que algumas situações, então, que trazem o excesso, né, elas podem ensejar essa responsabilidade civil. Um exemplo que a gente traz, um exemplo bastante interessante, que aconteceu já há um certo tempo, foi que uma determinada pessoa, né, ela, obviamente, dona da casa e tudo mais, achando que a sua empregada, ela subtraía determinados produtos de sua residência, o que ela fez? Ela decidiu trancar a empregada dentro de um determinado quarto, onde a empregada já se encontrava, para quê? Para fiscalizar a bolsa da empregada. Olha que loucura, né? Que loucura. Isso chegou aos tribunais e os tribunais falaram assim, olha, você pode desconfiar da empregada que está trabalhando, tudo bem, não tem nenhum problema, né? Agora, se você tolher a liberdade dela de locomoção, né? Porque ali pelo menos foi tolhida pelo menos essa liberdade naquele determinado momento, isso já gerou um excesso. Esse excesso é apto, então, a trazer uma eventual responsabilidade civil e a trazer, então, uma eventual indenização. Que loucura, que loucura! Dito isso, terminamos, então, aquelas excludentes da responsabilidade civil que encontram-se talhadas, esculpidas, aonde? Né? No nosso Código Penal também. Então, falaremos agora de outras muitas vezes mais pertinentes e mais relativas justamente ao direito civil. Próxima excludente. Essas excludentes, elas recaem muitas vezes, né, num nexo causal. Então, são as próximas excludentes, vai ser a excludente de número 5, né, recai no nexo causal. Qual que é essa excludente? É o que a gente denomina de caso fortuito ou força maior. Muitos de vocês já escutaram falar, é um caso fortuito ou força maior. O que acontece? Acontece, gente, que a doutrina até hoje se digladia, até hoje discute o que é caso fortuito e o que é força maior. Parcela da doutrina entende que força maior é aquele evento inevitável, ainda que fosse previsto, né? São eventos muitas vezes decorrentes da natureza. Poxa, é inevitável, né? Eu previ, mas veio um terremoto, não tinha muito o que fazer, tudo bem? Enquanto o caso fortuito em contraproposta, né? Ele seria um evento imprevisível. Então, caso fortuito imprevisível, força maior inevitável, né? Mais uma vez, caso fortuito imprevisível, força maior inevitável. Isso são os doutrinadores, né? Que acabam, obviamente, distinguindo esses institutos. Note que outros doutrinadores, até mesmo mais clássicos, como a gente pode falar Silvio Rodrigues, eles tratam os dois institutos com sinonímia, né? Eles tratam, então, na verdade, caso fortuito e força maior da mesma forma, até porque o resultado que eles trazem é exatamente idêntico. Não haveria finalidade em distinguir. E foi obviamente isso que o nosso Código Civil também o fez. Olha que interessante. Salvo engano, né, é o artigo 393, no seu parágrafo único, ele trata ambos os institutos com uma certa neutralidade. E por que ele traz essa neutralidade? Justamente em virtude, né, do resultado ser um resultado idêntico. Não importa se nós temos caso fortuito, não importa se nós temos a força maior, né? O que importa é que, obviamente, nós teremos a excludente dessa responsabilidade civil, não ensejando, então, uma eventual indenização no âmbito civil. Dito isso, dentro desse caso fortuito, dentro dessa, né, força maior, eu quero trazer uma perquirição para vocês que eu respondo no próximo bloco, que é justamente Prof, o que é fortuito interno e o que é fortuito externo? E isso vai gerar aí, né, uma certa discussão. Até lá, então, para todos, deixo um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.